Então continuamos com esta conversa de, de ser necessário, ser urgente, ser imperioso, regressarmos a Jesus. Então, das 4 narrativas, que são os 4 evangelhos canónicos, já saberão, certamente, porque isso as igrejas já vão dizendo, já saberão que as 4 narrativas não apareceram todas ao mesmo tempo. Os 4 evangelhos não apareceram todos ao mesmo tempo. E nem sequer o que está primeiro nas nossas Bíblias, que é o Evangelho de Mateus, nem sequer é esse o primeiro na ordem cronológica, isto é, na ordem do tempo do seu aparecimento. O primeiro a aparecer, o primeiro que andou, que circulou, que foi composto e que é divulgado, que circula entre as pessoas, as discípulas e os discípulos de Jesus, aqueles poucos e poucas que havia no início, mas todos muito a sério, muito a sério. É o Evangelho de Marcos, que nas nossas Bíblias, no Novo Testamento, aparece em segundo lugar. E foi uma pena, porque a Igreja Católica, sobretudo a Igreja Católica, porque as outras igrejas só apareceram a partir do século XVI, com as chamadas igrejas protestantes históricas, as históricas. Foi uma pena porque a Igreja Católica foi mais do Evangelho de Mateus, que durante séculos e séculos se serviu e deixou mais na sombra os outros, muito na sombra o Evangelho de Marcos, porque é muito incómodo para ela. Com ela não conseguiria nunca ser a estrutura de poder sagrado que hoje é. Nem sequer haveria hierarquia com o Evangelho de Marcos. E então o mais antigo é precisamente aquele que apareceu primeiro e que até tem influência depois nos outros 3, é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos. Então já sabem, no Novo Testamento ele aparece em segundo lugar, mas historicamente foi o que apareceu primeiro. Ora, o Evangelho de Marcos, curiosamente, inicia-se, sabem como? Inicia-se com Jesus, a apresentar Jesus na Galileia. Primeiro, põe-no assim, uma espécie de introdução, põe Jesus a aparecer, a apresentar-se a João Batista. A João Batista no Jordão. A João Batista no Jordão. Porque no tempo de Jesus está em Nazaré, é carpinteiro em Nazaré, um carpinteiro camponês em Nazaré, onde nasceu. Isso, nascer em Belém é uma treta. É uma treta do ponto de vista histórico. Tem um certo sentido teológico, e é por isso que há evangelhos que se referem a isso, mas o Evangelho de Marcos não se refere. E é o primeiro, ele sabe porque é que o faz. E então, Jesus, que nasceu em Nazaré, cresceu em Nazaré, da Galileia, também lá, àquela aldeia, chegou a fama de João Batista, porque naquele tempo estava-se à espera assim de alguém que viesse, de um enviado especial de Deus, que viesse salvar o povo, libertar o povo de Israel. Isto também é um mito que os judeus, os israelitas têm. Nossos irmãos judeus e israelitas têm esse mito, essa crença. Ainda estão à espera do Messias. Bem podem esperar, bem, de um Messias glorioso, triunfador, que dê cabo dos seus inimigos. Imaginem. E que há de vir de Deus. Isto é impossível. Esse Deus só pode ser um ídolo. Portanto, bem podem esperar que também não chegará lá. Nunca mais lá chegarão. E então, mas havia aquele clima, já neste século I, havia esse ambiente, esse clima, essa euforia, essa expectativa de que estava a chegar o enviado de Deus.
Parece que o Antigo Testamento, o que nós chamamos hoje Antigo Testamento, mas que é a Bíblia hebraica, judaica, o Novo, o Primeiro Testamento, parece que estava todo interpretado nesse sentido. Todo iria conduzir à chegada do Messias, de um enviado especial de Deus, triunfador, que iria esmagar os inimigos dos judeus, dos israelitas, que seria o povo escolhido por Deus, os outros não é por nada. Olha a caldeira disso. Que seria o povo escolhido por Deus e os outros não seriam nada. Os outros iam ser carne para canhão, iam ser esmagados. E Deus triunfava com o seu povo e punha o seu povo a dirigir o mundo. Ora bem, lá vinha o Messias dele, o enviado dele. E esta expectativa era generalizada, era assim que as escolas das sinagogas judaicas ensinavam, era assim que o templo também fomentava esta ideologia, e toda a gente que estava debaixo da influência da sinagoga, da influência do templo de Jerusalém, da casta sacerdotal, dos doutores da lei, daqueles teólogos e dos fariseus e tal, todos viviam neste clima cultural, religioso, e tinham esta expectativa. Ora, é natural que quando aparece aquela figura histórica de João Batista no deserto, não no templo, mas no deserto, junto ao Rio Jordão, junto às águas do Jordão, de costas voltadas para o templo de Jerusalém, aquela figura imponente de homem, austero, chamou as atenções e disse: se calhar já será esse o que nós estávamos à espera. Será este o enviado de Deus ou não? É? E até Jesus, curiosamente, numa primeira fase, Jesus também foi atraído por esta figura. E é por isso que o Evangelho de Marcos começa com João Batista e apresenta-nos logo que Jesus aí também à procura de João Batista. E até se põe lá na fila. Havia uma fila de espera para ser batizado no Jordão por João Batista, e Jesus também aparece ali nessa fila de espera para ser batizado por João Batista. E foi batizado por João Batista. Mas isto não valeu nada. Bem, o batismo de João Batista, por isso é que se chama Batista, era aquele que batizava. O batismo de João tinha o seu interesse. Já era muito subversivo. Sabem porquê? Porque João não estava mandatado pelo templo de Jerusalém, não estava mandatado para aquela missão pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes. Pelo contrário, nem era a partir do templo que ele estava a pregar, era a partir dali, das margens do Rio Jordão, no deserto. E isto era, portanto, uma afronta para o centro que era Jerusalém. Era uma afronta. E Jesus também é atraído por João, certamente por este pormenor. Pelo templo, Jesus não era atraído. Pelos sumos sacerdotes, Jesus não é atraído. Mas por esta figura de homem que está a pregar, tipo profeta, que fala de costas voltadas para o templo, longe do templo, no polo oposto do templo de Jerusalém, e que prega uma doutrina que não tem nada a ver com a doutrina que estava a ser pregada nas sinagogas e no templo de Jerusalém. Isto atraiu Jesus. E Jesus foi lá e é batizado no Jordão. Mas neste batismo não aconteceu nada, segundo o Evangelho de Marcos. Não aconteceu nada. E, portanto, não andem a pensar que é batismos em adulto e na água que vai resolver os problemas. Não resolve nada. A água nunca resolve. A água é água. Dá para beber, dá para tomar banho, se forem condições, mas não muda as vidas. Pode mudar as vidas é o Espírito. O Espírito de Deus é que pode mudar as vidas, que é o Espírito de Jesus. Não conhecemos outro senão o Espírito de Jesus. Então, até já.